Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós, onde a gente conversa contando um pouco da nossa história de vida. Para você que acabou de chegar, eu sou Inês Martins, sou terapeuta e hipnoterapeuta há 26 anos e, junto com o meu marido, o João, nós criamos esse podcast para contar um pouco da nossa história de 43 anos de casamento. Seja bem-vindo, João, com a gente aqui no Cá Entre Nós. Muito bem, minha querida. Eu sou João Martins, empresário do ramo moveleiro e um dos dois do Cá Entre Nós. Vem com a gente, vamos nos divertir juntos. Isso aí! Esse episódio do Cá Entre Nós promete. Então aproveita, se você é novo aqui, se inscreve aqui no meu canal. Deixa o sininho ativado, porque cada vez que a gente subir um podcast novo aqui, um episódio novo, você será avisado. Aproveita, compartilha esse episódio, essas conversas que a gente tem aqui, porque elas já estão ajudando algumas pessoas, alguns casais por aí, porque a gente tem muita experiência para compartilhar com você. Então, vamos juntos! Esse episódio do Cá Entre Nós, ele é um episódio diferente. Normalmente, em podcasts, em conversas de casais, a gente chega falando das coisas que funcionam num casamento. Mas nós escolhemos falar de uma coisa diferente hoje. Nós vamos falar sobre onde nós erramos no nosso casamento de 43 anos. Deu tudo certo no final, gente, porque o final ainda nem chegou, nós estamos juntos até agora. Mas a gente vai falar para vocês onde foi que nós erramos no nosso relacionamento. E algumas pessoas podem pensar, nossa, mas 43 anos juntos, se dão bem, né? Olha para eles, eles se dão bem. Que maravilha. Que história é essa de erraram? Erramos e erramos bastante. E a gente quer compartilhar com vocês um dos principais erros que nós cometemos ao longo do nosso relacionamento, não é, amor? Isso mesmo. Porque de alguma forma pode ser útil para alguém que está aí em começo de jornada. De repente, exatamente. olhando aí para a nossa história, possa já realinhar alguma coisa agora, né? Exatamente. Inclusive, a gente vai contar assim, né? Não é só o que nós erramos, mas o que nós aprendemos errando. Que daí nos trouxe até aqui, né? Exatamente, porque erros, eles têm que ter essa utilidade, não só errar por errar, tem que errar e aprender com os próprios erros para ir corrigindo, ok? Tem que errar. Você tá pronto? Direitinho. Pronto, sempre pronto. Sempre pronto. Às vezes não estão bem arrumados, mas prontos estamos sempre. Exatamente. E para algumas pessoas que acham que um casamento de 43 anos só tem história bonita, fica aqui. Fica com a gente nesse podcast que você vai ver que tem algumas coisas aí que pegam pra caramba, né? Eu acho assim, muitos podcasts, histórias, até livros que falam de relacionamento, contam a parte boa. A parte que é boa no sentido de ensinar. A gente quer não ensinar nada para ninguém, que a gente não está aqui para isso, mas a gente quer contar aquilo que não deu certo, porque como nós aprendemos com isso, talvez quem está aí do outro lado assistindo também possa aprender com a gente, né? E assim, olha, eu acho que o erro mais grave, né, o que mais pode prejudicar um relacionamento, curiosamente, não são as brigas. Aquelas brigas feias que a gente tem, que a gente fala, tudo que a gente está sentindo, bota para fora. Na verdade, acho que os erros mais perigosos no relacionamento são aqueles que são meio entremeados de amor. Eles vão acontecendo meio que por baixo do tapete, né, no meio do... E aí é difícil mudar, né? É difícil mudar, porque se a gente tá no meio do amor, parece que é amor, que tá tudo bem ser assim. Não quer magoar outra pessoa. Não quer magoar, exatamente. Então, o que a gente vai trazer aqui para você hoje sobre o que a gente errou, que é o que a gente quer compartilhar com você? Que a gente teve uma fusão extrema no começo do nosso casamento. Parece bonito, né? Mas nós vamos contar o que deu de errado nessa história dessa fusão extrema. E eu quero começar... né, que eu e o João, nós vamos começar contando um pouco das nossas solidões, porque talvez as nossas solidões anteriores, antes da gente se conectar como marido e mulher, sejam um pouco responsáveis pelo que aconteceu, né? Sim. Conta você, João, como que era a tua vida antes de você me conhecer? Bom, eu morava em Camaçari, na Bahia, e tinha ido para São Caetano. Na realidade, a família inteira foi de férias. E meu tio convidou para ficar lá, porque você não fica aqui, faz Senai, coisa e tal. Aquilo para mim foi empolgante, foi uma coisa legal, e eu fiquei, né? Mas eu era de uma família, nós éramos em 6 irmãos na época, né? Família numerosa? Numerosa, né? Pai, mãe, 6 irmãos. E no que eu fiquei na casa da minha tia, né? Tinha uma priminha pequena, né? Mas meu tio, minha tia e eu, então foi um momento, sim, que eu senti uma solidão grande. E eram momentos que ficava muito só, né?
Então, por isso essa coisa que a gente comenta, né, entre nós, lembrando essa época, dessa coisa de uma certa solidão, parece que faltava alguma coisa ali para a gente se completar ali, para estar alguém mais por perto, né? Uhum. Eu fico imaginando isso, eu imaginava isso quando a gente conversava lá no começo de tudo, né? 6 irmãos, depois teve mais uma, né? Mas na É, época depois eram eu já 6. estava em São Caetano quando É, nasceu mais a irmã mais nova. exatamente. Você é o segundo filho Isso, desses irmãos todos, morando, são de São Paulo, mas estavam morando na Bahia. isso. Só alegria, molecada toda junta lá, vários meninos, né? Na época só tinha É, uma irmã, os outros meninos, todos brincando, vivendo lá. E 15 anos você tinha na época, quando você é veio morar com a tia. isso. Quando eu fiquei, tinha 15 anos, naquele ano eu fiz 16. Uhum. E aí já não tem mais aqueles montes de irmão. No mesmo quarto dormia 3 ou 4. É, aquela coisa toda ali juntos, que daí não tinha mais, né? Exatamente. Bom, eu venho de uma família numerosa também. Também sou a segunda filha de uma família numerosa, 3 mulheres e 3 Até homens. isso é interessante, hein? Até isso a gente bateu, né, amor? Uma coincidência boa. E ao contrário, né? Eu estava com a minha família até então, mas eu gosto de contar isso. Eu conto para os meus clientes às vezes, conto no meu outro podcast, no Poderosamente Podcast, que a minha família era uma família meio conturbada. Né? No primeiro episódio a A gente gente fala falou disso sobre isso. também, contei um pouco da minha história de vida. O meu pai era uma pessoa meio destemperada, meio bravão, então tinha um ambiente de hostilidade, de crises, então eu me sentia muito sozinha também. E tinha inclusive um pensamento assim, nossa, o dia que eu conheci alguém, na verdade eu falava que eu não ia casar. Eu já tinha te Uau! contado isso? Pô, mas... Eu falava que eu não ia me casar porque eu via o casamento dos meus Desculpa então ter pais. aparecido, né? Pois é, né? Eu vi o casamento dos meus pais e eu achava que era um casamento muito ruim, eles não se davam bem de jeito nenhum, ou poucas vezes eles se davam bem. E eu pensava, não, eu nunca nem vou me casar, até conhecer você, né? Quando eu conheci você, um ano depois eu já estava casada, X, né? Você viu? Então eu tinha essa solidão também, porque em ambientes onde existe muita tensão, muita briga, a gente tende a se isolar para se proteger. Então eu sentia esse vazio emocional. E meu pai também era uma pessoa muito fechava muita gente em casa, então eu não tinha muitos amigos. Então eu acho que um pouco disso talvez não justifique, mas explique a nossa grande fusão Fusão. depois, não é? É, e aí, eu acho que quando a gente se encontrou, veio aquela sensação do pertencimento verdadeiro. A gente se ouvia muito, se olhava muito, ficava muito junto, se entendia muito, coisas que a gente não tinha mais nos nossos, na nossa família de E origem, a gente tinha pode falar aquilo de assim. encontrei alguém que gosta de mim, que me vê, É. né? E aí a gente se fundiu. Fundiu. Nos juntamos de uma maneira que acho que foi muito, muito forte, muito intensa. Eu tô lembrando aqui de uma época que a gente fez um trabalho de encontro de casais da igreja tal, e tinha um casal, não consigo lembrar o nome deles mais, porque isso faz. Os jovens, os jovens eram Xuxa Xuxa. Eles tinham esse apelido, né? Mas eu Isso, não não, o lembro o nome nome também não deles. sei. Exatamente. E eles falavam que a gente parecia um casal de twins. O que é um casal de twins, né? Twins. São dois periquitinhos que ficam no puleirinho assim da gaiolinha, um encostadinho no outro. Aí quando um sai pra voar, o outro quase cai, né? De tão encostadinho que ficava. Porque a gente sempre ficava sempre pertinho do outro, abraçados, mãos dadas. A gente é um pouco assim até hoje. Sim. Bastante assim, Bastante assim, bastante até assim. hoje. E era engraçado, né? Eles apelidavam a gente. Ah, chegou o casal de twins. Parecia uma coisa bonitinha, mas na verdade isso estava começando a ficar um pouco complicado, né? Twin demais, tava. Twin demais. Estávamos twins demais. É, Bom, eu tenho uma pergunta para você, para a gente aprofundar no nosso tema aqui. Vamos O lá. que você, João, sentiu quando finalmente teve alguém do seu lado, né? Dessa maneira. Porque você tinha outras pessoas, mas dessa maneira. E como é que foi? Será que depois isso virou um grude, né? Então, que nem eu comentei agora há pouco. A gente, primeiramente, tem aquela sensação boa, né? Você encontra alguém que gosta de você, que você gosta de estar junto, que é prazeroso estar ali convivendo. Você chega do trabalho, aquela pessoa está lá. Então foi maravilhoso, né? Era, digamos que a gente, naquele momento, né? Vou dizer eu, mas sei que é a gente, nós tínhamos encontrado a felicidade, né? É. Alegria total, porque a gente junto ali parece que tudo batia, né?
É. Então foi muito bom, né? Sim, no nosso primeiro episódio a gente contou um pouquinho disso. Nós nos conhecemos no Isso. cursinho pré-vestibular. Eu tinha 18 anos, Eu você tinha tinha 21, 20. 20, 20. 20, 20, 20. Menos de um ano depois nós nos casamos. Mas eu me lembro que quando a gente ia para o cursinho, né? Chegava para as aulas no cursinho à noite, a gente trabalhava de dia, ia para o cursinho à noite, nós corríamos um para o outro quando nós nos É. víamos, tipo novela das 6. Um correndo para o outro e nos abraçávamos e aquela coisa toda. Então a gente ficava realmente muito Juntos. grudados, né? E aí, obviamente, com o tempo, depois que a gente já estava juntos, mesmo casados, né, na mesma casa, isso começou a nos sufocar, né? A gente falou que a gente ia falar o que que a gente aprendeu errando, né? Então, não era um erro consciente, não era intencional, mas nós começamos a ficar meio que muito dependentes um do A gente outro. acreditava que tinha que fazer tudo junto, né? Tirando trabalhar, que cada um tinha que ir para um canto, tudo que a gente ia fazer tinha que ser fazer as coisas que os dois iam estar juntos, né? Então, Exatamente. E isso não era positivo porque a gente sofria quando a gente precisava se afastar um do outro por qualquer motivo. Era muito pesado, era difícil. e algumas coisas, nem tudo era possível fazer juntos. E a gente, às vezes, até abria mão de alguma coisa para estar juntos, né? Exatamente. E eu faço meia culpa aqui, né? Admito que eu acho que eu era mais assim do que você. Eu acho que em termos de carência afetiva, eu era mais carente. Porque, de qualquer maneira, você tinha uma família animada, não tinha Sim. as mesmas crises que tinha na minha casa, né? Na minha casa, eu não me sentia vista de forma nenhuma. Muitos irmãos e um pai e mãe que não se entendiam muito bem. Então, eles gastavam muita energia da maternidade e da paternidade entre eles, tentando resolver os BOs deles lá, as crises deles. Então, acho que isso faz com que sobre pouco para os filhos, né? Uma família numerosa. Então, eu sinto que eu não tinha, que eu não era vista. Então, quando eu encontrei alguém que me via, né, que me amava, que me achava bonita, aí eu acho que eu fiquei talvez um pouco possessiva. Ai, que vergonha de falar isso em público, mas é real, né? Não, faz Aqui parte, faz parte. histórias Mas reais, faz né? parte. Então eu sinto que eu acho que eu era mais assim do que você. Eu ficava mais em cima, eu cobrava mais. E você cedia muito, né? Claro que hoje é mais fácil analisar isso, na época não. Mas talvez por paixão, talvez por não querer magoar, não sei ao certo, porque isso que eu digo, hoje, a gente sentado aqui analisando isso, é mais fácil do que na época. E aí eu fui me entregando muito, né? Que nem eu comentei, tinha coisas que você teria, gostaria de fazer só e não fazia, né? E parecia que estava tudo certo. Mas essas coisas foram se acumulando, né? De alguma forma, né? Foram criando aí, usando a linguagem de Freud, criando uma pulsão ali, né? Uma certa pressão interna, né? E tem aquela coisa, né? Ceder demais num relacionamento, e aí a gente pode expandir não só relacionamento conjugal. Acho que sociedades, amizades, Relações em geral. em geral, né? Mães e filhos, tal. Quando a gente cede demais, isso vai virando uma espécie de anulação, você vai se anulando. Acho que até uma servidão. E isso não é positivo, É, né? Não é, foi positivo para nós, né? Acho que não é não positivo para é, ninguém. não é positivo porque em dado momento dá uma certa crise de identidade, né? Você vai cedendo e aí você chega um momento que você já não tem mais certeza quem que sou eu de fato nessa relação, né? Quem é o João, né? É. E como a gente era apaixonados, né? Somos ainda Sim, apaixonados, a gente se amava muito. Então, é muito difícil perceber o que está acontecendo e fazer a mudança, porque ao mesmo tempo que pode estar sufocando, pode estar pesando, como tem amor, parece que o amor vai resolvendo ali, e tá tudo, é assim mesmo. Mas não é, né? No é, fundo, isso é pesado, foi pesado para nós. sim, é. De novo, né? Não é nada que a gente conseguiu perceber, mas começou a ter uma tensão entre a gente. E engraçado, nesse caso, a tensão maior minha, né? Que em dado momento, sem saber identificar o que estava acontecendo, né? É um tempo assim que eu nem entendia direito as minhas emoções. Então tinha algo represado em mim. Por isso que eu falei assim que uma certa crise de identidade, né? Alguma coisa interna que não estava boa, mas que eu não conseguia Não nomear, eu não consegui conseguia identificar, né? identificar, né? Mas tinha algo tenso, né? Digamos que eu estourava com mais facilidade, coisa que não costumava fazer, né? Sempre me segurava, tal, mas já estava mais tenso. Alguma coisa não estava boa ali, né?
Exatamente. Você está falando, eu acho que esse podcast aqui vai fazer a gente lembrar muito da nossa história de vida, não tem jeito. Você está É, falando e me veio à mente um dia que nós estávamos num bar lá de São Caetano chamado Café Casinha, tá. que tocava MPB, e eu lembro da gente chegar e estava tocando a música do Gilberto Gil, que falta eu sinto de um bem, que falta me Me faz faz um um xodó. xodó. E depois a próxima frase, né? Mas como Eu eu não não tenho tenho ninguém. ninguém. E a gente chegou cantando e colocando, tirando o casaco, não estava quente, pendurando o casaco na cadeira. E eu lembro de eu olhar para você e pensar muito na sua solidão e na minha solidão. Né? E a gente estava se encontrando, a gente já estava namorando nessa época, né? Então, essa coisa agora a gente tem alguém, né? Temos um ao outro, que é uma coisa linda, super positiva. Até a página 2. É, até a gente deixar isso ser muito intenso, digamos assim, né? Exatamente, feito dois sapos grudados. Não sei se a gente viu isso também, que depois a gente usava essa expressão. Nós vivíamos feito dois sapos grudados. Bom, como foi para você ceder tanto? E quando foi que você percebeu que aquilo estava te custando alguma coisa? Então, como foi para mim ceder Não tanto? sei. É interessante porque só foi possível ver isso depois, né? Fazendo análise, olhando para trás para tentar entender o que acontecia, né? Mas no momento que comecei a ter uma certa percepção, e por incrível que pareça, você mesmo me ajudou a ter essa percepção, né? Depois a gente pode falar um pouco disso. É a partir desse momento que eu comecei, aquilo que eu falei agora há pouco, eu comecei a ter uma certa crise de identidade, porque cedia tanto assim, e cedia com prazer, com paixão, não era nada Horrível. horrível. Pior que não era. Era horrível, mas não parecia. É. Porque ia cedendo espaço a ponto de, em dado momento, eu achar que era culpa sua. Olha só. Mas eu já fiz meia culpa, era culpa minha mesmo. Não, já fez minha culpa e a gente já depois analisou isso, né? E conseguimos superar isso. Mas o legal foi no momento que eu percebi que não tinha culpa de ninguém, a não ser minha mesmo, de sempre estar cedendo, dizer sim e tudo mais. Digamos mesmo em momentos que não era aquilo que eu preferia estar fazendo. E isso dura um tempo, né? Ixi, pelo amor de Deus, bati aqui no microfone. E isso dura um tempo, né? Nenhum ser humano nasceu e consegue viver, a não ser que ele escolha isso. Viver, vamos falar entre aspas, talvez a palavra seja muito forte, subjugado por muito tempo. Você pode decidir fazer por algum motivo e veja, por algum ganho também, né? Sim, a Por gente algum sempre tem ganho, algum ganhos, ganho, né? sempre tem ganho nisso. E você pensa que dá conta, né? E vou até dizer isso, né? Com relação a homens têm impressão que aguentam mais tempo coisas ligadas a Isso é emoções. cultural, né? Cultural. Que supera, dou conta disso e vai indo, mas isso está se acumulando de alguma forma, né? E um belo dia isso pode estourar, né? Você tocou num ponto bem interessante. Como funciona, né, o mundo masculino e o mundo feminino, sem a gente estar entrando em assuntos de feminismo ou machismo, não é nada disso, é sobre natureza humana, né? Nós mulheres, talvez por cultura também, né, temos mais abertura para chorar, para falar, para essa conexão, né, mente, coração, ela parece um pouco mais fluida, mais pronta. Para o homem isso é um pouco mais Sim, difícil. sim. Então ainda tem essa questão. Na hora da crise, a mulher ainda vai e fala tudo que ela tá sentindo. E o homem ali, nossa, né? É. Não sei nem o que fazer O... com isso. Pegar até um gancho disso que você falou, para o homem é uma batalha, batalha. Fazer esse caminho, né? Tem que travar uma batalha para sair da mente e ir para o coração. É um caminho árduo para isso. Primeiro que durante um bom tempo a gente nem percebe que isso A gente nem sabe que existe. existe o caminho. É Não uma sabe nem que tem mata um caminho. fechada. Parece que está tudo em ordem, Uma não mata tem. fechada. Mas isso causa uma tensão grande, porque daí você já não começa mais a agir com naturalidade. E para nós Exatamente. isso aconteceu, né? Qual terá sido, né, o nosso grande aprendizado com tudo isso, né? Que a gente está dizendo assim, o que que a gente aprendeu errando, né? Qual terá sido o nosso grande aprendizado, na sua percepção? Olha, primeira coisa que nós temos que lembrar sempre uma coisa, eu acho até que nós falamos sobre isso em outros episódios. Antes de ter ou sermos dois, nós somos um. E um grande aprendizado que eu penso que nós tivemos, né, e que é importante ter, né, quem está nos ouvindo,
que somos um casal apaixonado até hoje, andamos de mão dada, adoramos estar juntos, temos nossas crises, nossas alegrias e tudo mais, mas nós não podemos esquecer em momento nenhum, e quando a gente percebeu isso, a gente cresceu muito, que existe um ali. Somos dois que queremos ser um, mas existe o João, existe a Inês. Existem as coisas que o João gosta que eventualmente a Inês não goste. Sim. Existem as coisas que a Inês gosta e que eventualmente o João não gosta. Tem coisa que a Inês gosta que o João topa fazer junto, tem coisa que a Inês gosta que o João não topa fazer junto. E vice-versa. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Exatamente. E quando a gente percebe isso, fica tudo mais É. legal, fica tudo mais intenso. Quer ver um exemplo disso? É sobre lazer, né? Então, quando a gente tá falando de lazer, é tudo mais tranquilo. Mas, por exemplo, você adora filmes de aventura. De ação. Ação. Eu falei até Ação, errado, ação. 007, Missão Impossível, Vou 1, entregar 2, 3, você 4, aqui, vou 5, entregar você 35, aqui. 45. Vou entregar você aqui. Você conseguiu dormir no filme do Rambo, 007 no cinema. Eu dormi porque eu estava cansada naquele dia. Bom, até hoje isso acontece. A gente senta para assistir um filme de ação. Eu acho aquilo sem fundamento, vazio, aquela barulheira, aquele tiroteio, a pessoa voando com uma moto, caindo em cima de um avião. Eu não aguento. Eu gosto de filme profundo, que faça a gente Eu pensar. também gosto. Você também gosta, mas... E você não dorme nos meus filmes, mas Não, eu não durmo durmo. em todos os seus. O filme de ação, eu gosto muito deles, aí não é o tema do nosso podcast aqui, mas eu gosto muito deles porque eles me ajudam a elaborar estratégias. Ah, pois é. Filmes são Assim disse o referências. empresário. Eu não consigo, realmente, eu tenho sono com esses filmes, né? E tá tudo bem, mas ó, eu fui ao cinema com ele, eu dei uma cochilada enquanto o filme tava rodando. Mas eu fui ao cinema com ele. E ele vai assistir os filmes comigo, os Eu filmes gosto, né, também. profundos, eu adoro. Eu gosto de ficar pensando. Filme que não me faz pensar não me chama atenção. Falando sobre os nossos aprendizados, eu lembrei antes, né? Até já trouxe meio que anotado aqui, um trecho do poema de Khalil Gibran no livro O Profeta, que eu amo esse livro. Boa. Fala sobre as crianças, sobre o casamento, e no poema que ele fala sobre o casamento, assim, o finalzinho do poema é assim, ó: e ficais juntos, mas não demasiado juntos, pois os pilares do templo estão afastados, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Isso. E eu acho que esse foi o nosso grande aprendizado. Eu Né? concordo Pensar com no isso. templo, se os pilares estiverem muito próximos, eles não sustentam a estrutura, eles precisam estar em pontos estratégicos, Uma afastados uns dos distância outros, adequada. para sustentar a estrutura. E realmente, né, o cipreste, que é aquela arvorezinha compridinha que a gente faz cerca viva, como vai crescer debaixo de um Na carvalho, que é uma sombra. árvore gigante, né, a sombra de um carvalho? Não tem como. Então, tanto o carvalho quanto o cipreste têm o seu lugar. E com o distanciamento correto, nós dois conseguimos crescer. Muito, crescemos muito, exatamente, É. porque percebemos que a carreira solo não nos atrapalhava e muito pelo contrário, nos ajudava, porque daí existia o eu acontecendo, Esse além do espaço nós. para crescer nos relacionamentos e, de novo, amizade, sociedade, pais e filhos, casamento, é importantíssimo. Sim, ter o local, o lugar de cada um dos dois. Exatamente. Fundamental. Então, assim, ó, como é que a gente resume essa nossa história hoje, né? 43 anos depois. Nós começamos grudados. Sim, Vimos que isso não era uma boa coisa. Nunca pensamos em nos separar por conta disso, mas com o tempo fomos desenvolvendo essa estratégia, vamos dizer assim, de nos afastarmos a uma distância segura para permitir o crescimento do outro. E acho que curamos um pouco aquela É. dependência emocional que a gente tinha um do outro no começo, né? Eu costumo dizer que relacionamentos saudáveis contêm uma interdependência saudável. Claro que a gente depende um do outro, mas não aquela coisa, como é que a gente fala? Patológica, né? Uma Patológica. dependência emocional que a gente não consegue fazer nada sem o outro. É. E hoje nós estamos juntos de novo, muito próximos novamente, só que de um jeito muito saudável, sim. né? Talvez até mais junto naquele tempo, Que era mais uma junto coisa que nunca, só que de uma forma, digamos, mais madura, né? madura, leve. O círculo se abriu, mas não se rompeu.
Nós continuamos dentro do mesmo círculo que pôde abrir o quanto precisasse abrir, mas nunca se rompeu. Exatamente. E isso me faz lembrar um conceito do Zen budismo, que Boa, fala assim, boa. que antes de conhecer o Zen, a montanha e o rio são montanhas e rios. Depois que a gente conhece o Zen, eles deixam de ser montanhas e rios, a gente começa a entender as coisas de um outro jeito. Mas depois que a gente compreendeu totalmente o que é o Zen, eles voltam a ser rios e montanhas, Somos né? nós agora. E aí a gente adapta isso para nossa história, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver uma É, coisa com a outra. Então é o nosso começo, a gente meio que se soltou disso e depois a gente volta numa nova versão próximos, mas agora de uma maneira mais equilibrada, né? Carvalho e Cipreste, cada um fazendo seu papel e crescendo. com lugar ao sol cada um, né? Exatamente. Eh, Como você se descreveria hoje dentro desse modelo de casamento que a gente conseguiu desenvolver ao longo do tempo, né? Comparado com essa fase lá de trás, né? Essa fase que foi difícil. Não, hoje, para mim me descrever, eu diria que eu sou mais livre, mais solto, mais leve. Faço as coisas com mais tranquilidade, né? Uhum. Talvez inexperiência de início, né? Dentro de um casamento, né? Acreditando, achando que poderia perder a qualquer momento. Então hoje nós temos confiança, segurança de poder fazer, nos expressar livremente, Sim. sermos aquilo que nós somos o tempo todo. Exatamente. E você fez um trabalho muito interessante, a gente não vai conseguir falar sobre isso hoje, a gente deixa isso para um outro Deixa, anota episódio. aí e leva para o próximo. É, o trabalho com os Guerreiros do Coração, que é um Ah, trabalho de sim. homens, né, que ajudam homens a se desenvolver também, mas a gente fala sobre Farei isso isso outro dia. depois. E eu acho que isso foi muito importante também para Essa você expressão que eu usei, né, de travar batalhas, saindo da mente, indo até o coração, eu trago desse desse lugar, né, aprendizado. desse aprendizado. Exatamente. É isso, a gente está quase terminando já o nosso episódio de hoje. Já É, passa tão rápido, né? É tão gostoso. E a gente chegou naquele momento que a gente mais gosta, né? Que eu vou fazer uma pergunta para ti, cá entre nós, hein? é, cá entre nós, Eu tenho medo João. dessas perguntas, se Não você tenha anota aí. medo. É, deixa eu ver aqui como é que eu quero colocar essa pergunta para ela ficar bem colocada. O que você diria para um casal que está nesse lugar agora? Porque, de uma certa forma, vamos pensar juntos aqui. Quando um relacionamento começa e ele é bom, as pessoas se apaixonam, é muito comum acontecer essa aproximação. Eu vejo os jovens comentando sobre isso. A fulana começou a namorar, tal pessoa começou a namorar, sumiu, não sai Se mais com a afastou, gente, tem só mais fica lá com o amigos. namorado, tal, né? Acho que essa geração que está aqui é um pouco menos, mas a gente viu isso muitas vezes. Então, o que a gente poderia dizer para um casal que está exatamente nesse lugar? Tem muito amor, mas também tem muito sufoco e não está conseguindo enxergar uma saída para isso. Facinha a pergunta, Ah, achei bem moleza, básica, moleza. responde aí. Vamos ver como é que eu pego isso. Quando você estava falando, eu já fui aqui até formulando, acho que a primeira coisa que tem que ser respeitada dentro daquilo que a gente até estava falando agora de pouco, é a questão da individualidade. Sim, Não esquecer que para sermos dois, íntegros, inteiros, juntos, fortes, tem que ter o eu, e isso tem que ser muito respeitado. Eu respeitar isso em mim e também não esquecer de respeitar isso no outro. É super exatamente. importante. E eu falaria também assim diretamente com os homens, baseado nisso que eu vivi, né? Se respeite e olhe para si mesmo. Busque uma maneira de expressar suas emoções, Sim, de falar, sim, porque teve momentos que nem eu comentei que eu tive uma certa crise de identidade, né? Quem sou eu de verdade? Eu não entendia nem as minhas emoções direito. Mas porque eu não me expressava, eu acreditava que eu dava conta de tudo sozinho. Se alguma coisa não tinha caminhado bem, para não ter crise, ou seja lá o que for, eu ia segurando isso. sim. Isso não foi bom. Não. Alguns Isso não homens, é bom ele para segura ninguém, isso a não. vida inteira e quando ele fica sabendo que ele estava no limite, ele está infartando. É. A brincadeira sempre é: homens, abram seu coração antes que um cardiologista tenha que Abra, fazê-lo. exatamente. Então, para o casal, né, que estão juntos, eu diria isso: respeite a individualidade do outro. A sua, não tem egoísmo nisso. A sua e a do outro. Se você Sim, respeitar só a sua, não vai dar certo. Então, a sua e a do outro. E para os homens, eu diria isso: olhe para suas emoções, se abra, se for o caso, busque ajuda. exatamente.
É sobre isso, né? A nossa história. E Erramos. você também não vai falar para você como é que seria e que conselho você daria? Sou eu. Eu sou o conselheiro da nossa dupla. Ah, eu que sou conselheiro? Não, eu sigo você nessa ideia. Eu acho que essa individualidade precisa ser preservada e ela começa de você com você mesmo. Se você não se reconhece dentro do relacionamento, obviamente você se dilui e se anula. E isso dura um tempo. Chega uma hora que a conta chega. E quando a conta chega, às vezes você não consegue sustentar mais o relacionamento. No nosso caso, foi um período, a gente conseguiu olhar para isso. Conseguiu Nós fomos identificar, né? e nós fomos atrás de terapia, de desenvolvimento pessoal, de auto-identidade ficou horrível, né? De reconhecer a nossa própria Isso. E individualidade. espaços meus, e espaços seus, e até no processo de busca de autoconhecimento. Fizemos coisas juntos, mas fizemos coisas, Fizemos cada coisas um, separados, coisas no exatamente, seu cada um no seu caminho. caminho. Excelente. E eu acho que é isso mesmo. A dica dele é boa, viu, gente? Pode seguir. É isso mesmo. Cada um vivendo a sua experiência em conjunto. Em Não é a conjunto. história da metade da laranja, tampa da panela. Não, não. Sei não. Acho que é bom uma laranja, outra laranja. Opa, temos duas laranjas juntas, fazendo coisas juntas, né? Exatamente. Não metade, metade, porque se uma metade sai, a outra não se sustenta. É isso. Muito bem. Olha, esse episódio é um episódio interessante. Compartilhe ele com outras pessoas que você está vendo aí que está errando, precisando aprender com os seus erros. Isso foi muito E importante errando por para amor, nós. né? Errando por amor. Que é mais difícil, que torna tudo mais difícil. Quando é um quebra-pau, coisa tá mais fácil. Exatamente. Muito bem, a gente está chegando ao final desse episódio do Cá Entre Nós. Eu quero ver você no nosso próximo episódio. Então aproveita, segue aqui o canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Se você tiver uma ideia de algum assunto que você queira que a gente converse aqui, coloca aí nos comentários. Aliás, Isso. deixe os seus comentários, a gente vai responder perguntas, vai interagir com você aqui nos comentários também. E compartilha, passa isso para outras pessoas. A gente está compartilhando coisas que são reais da nossa história de vida. Nossa ideia não somos professores de relacionamento, não é nada disso, mas nós temos um relacionamento que a gente considera saudável, 43 anos depois, quase que uma raridade, né? Às vezes a gente sente até meio uns ETs, mas tá tudo bem, né? Seguimos juntos. Sim, E ficamos por aqui. perfeito. Cá entre nós, chega daqui a pouco um novo episódio Novo para você. episódio. Vem, Até o próximo episódio vem com a gente. do Cá Cá entre Entre nós. Nós.